Olá pessoal, boa tarde. Começa agora de uma forma bem improvisada mesmo. Mais uma live aqui no canal Leonardo Estopa, giro de notícias. Lembrando, gostaria de agradecer a todos que estão chegando, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. O primeiro lugar que eu consegui parar na estrada com sinal de internet foi esse, e por isso que eu demorei um pouquinho. Mas estamos aí, estamos no ar. Vou pedir só a Lana para achar para mim se a transmissão está funcionando para eu dar sequência aqui na leitura de notícias. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer enquanto a Lana descobre se a transmissão está funcionando é a questão relacionada a Kamala Harris se posicionando do lado do Netanyahu. É um posicionamento muito complicado, um posicionamento realmente perigoso, pessoal, porque demonstra exatamente o ponto que amedronta aqueles que conhecem o que está por trás do partido da Kamala Harris, que são as guerras. Então tá funcionando, tá transmitindo sim, muito obrigado a quem já estiver por aí. A Lana vai ajudando aqui com os comentários, ela tá do meu lado. Hoje foi o dia de eu levar a Luísa, por isso que eu tô transmitindo do carro. A live da noite já vai funcionar do estúdio direitinho. Então, Kamala Harris, ela fez aí, né, uma manifestação contra as manifestações no sentido de acabar com a guerra na Palestina. O que aconteceu? Durante a presença do Netanyahu dentro do que seria o Congresso dos Estados Unidos, dentro do Capitólio, do prédio do Capitólio, nós tivemos várias manifestações, e manifestações protagonizadas por pessoas de Israel, protagonizadas por judeus, e o que essas pessoas buscam, na verdade, obviamente são duas coisas. Uma delas, né, que é o interesse pessoal dessas pessoas que estavam se manifestando, desvincular a religião judaica da guerra na Palestina. E o outro ponto é, obviamente, lutar contra essa guerra na Palestina. Nós já temos uma decisão do Tribunal Internacional, da Corte Internacional de Justiça, no sentido de condenar Israel a devolver os territórios palestinos que foram roubados através desse esquema de mata gente e rouba território. E nessa brincadeira, né, o Netanyahu, que não está respeitando ninguém, continua os bombardeios. E aí a Kamala Harris se manifestou no sentido de ir contra as manifestações pela paz, né? Isso é, sem dúvidas, uma vergonha das grandes, mas faz parte. E por que é importante falar sobre isso? Porque para quem está fazendo, principalmente no Brasil, a gente não faz campanha, né? O máximo que a gente faz é torcer, porque aqui a gente não vai influenciar nas eleições dos Estados Unidos. Mas para quem está fazendo essas manifestações em favor da Kamala Harris e contra o Trump, eu gostaria de dizer para vocês que quanto mais a Kamala Harris insistir no apoio ao Netanyahu, mais ela vai cometer o erro do Biden, que praticamente fez o Trump voltar aí a botar medo na questão aí do né, botar medo na questão da política dos Estados Unidos. Eu queria dizer que o Canal 2 não vai transmitir hoje, gente, que eu não consigo fazer duas transmissões da estrada, tá? Então hoje tá transmitindo só em um canal mesmo, o sinal da internet é fraquinho. Então, Alana, só avisa no canal 2, por favor, no chat, que não vai ter transmissão no canal 1. Outro ponto, tá? Tá definida a investigação contra Carla Zambelli. Alexandre de Moraes já calou todas as possibilidades de interromper as investigações. A Polícia Federal foi definitivamente autorizada a investigar a Carla Zambelli. Lembrando que, para investigar uma deputada como a Carla Zambelli, tenha a Carla Zambelli ou não, né, se envolvido nos casos que dizem aí a respeito das questões dela na Espanha, seja verdade, seja mentira, ela foi votada, foi eleita deputada federal, e nesse caso não é só investigar. A Polícia Federal ela precisa de autorização. Essa autorização para a investigação é do STF, depois a autorização para Carla Zambelli ser processada, condenada e presa, ela vem da casa, vem dos deputados. Só que a Carla Zambelli, ela não tem aquele poder dentro da Casa dos Deputados, ela não tem aquele poder dentro do Congresso Nacional para ser protegida, tá, gente? Então, para as pessoas que acham que existiria uma possibilidade da Carla Zambelli escapulir, da Carla Zambelli ser protegida, ser perdoada pelo sistema, primeiro ponto, deputados e senadores, normalmente, eles acabam protegendo deputados e senadores que cometem crimes, mas crimes que são comuns dentro aí da Casa dos Deputados. Externos, vamos dizer assim, os crimes que são pessoais, no sentido de que, por exemplo,
A Carla Zambelli brincou de perseguir o camarada com a arma. Isso não é qualquer deputado ou qualquer senador que vai fazer. Então, isso pode gerar uma cassação, sim. Outra coisa, a Carla Zambelli se envolveu no caso aí da tentativa de golpe de Estado. Por que que os deputados e senadores protegeriam a Carla Zambelli por uma coisa que não é comum? Deputados e senadores protegeriam a Carla Zambelli por um fake news, protegeriam a Carla Zambelli por uma injúria, calúnia, por uma difamação, tudo bem. Mas igual protegeram o Bolsonaro, né? Aquela coisa do deputado, do senador serem livres em relação a palavras e votos. Mas proteger a Carla Zambelli por uma tentativa de golpe é uma coisa muito louca, né? Não faz muito sentido. O Vinícius Akimar, que traz aqui sempre, ele sempre vai pautando aqui pontos interessantes de reflexão quando eu falo alguma coisa que às vezes exagera ou que às vezes tem um ponto de vista que é um ponto de vista pertinente, diferente daquilo que eu penso. Então gosto muito de trazer, tá de parabéns o Vinícius, e agradeço o Vinícius, né? Tá de parabéns pela capacidade de conhecimento político, e eu agradeço por fazer parte da live. Só falta agora o Vinícius concordar que nós vamos fazer um programa juntos aqui no canal, tá, Vinícius? Tá aí o convite. O que a Kamala está fazendo é simplesmente seguir o programa político do Partido dos Democratas. Quem se surpreende com isso não entendeu ainda como é pautada a forma de governo deles, né? A forma de governo deles é pautada pelos sionistas. Isso é uma coisa muito clara. Mas é muito difícil, é preciso que a Kamala Harris se manifeste do lado da expressão mais maligna do sionismo atual, que é o extermínio do povo palestino, para as pessoas entenderem que nos Estados Unidos não tem presidente bom. Nos Estados Unidos ou a Kamala Harris matando o povo palestino e o povo ucraniano, ou o Donald Trump humilhando nós brasileiros, chamando a gente de porco latino, que como o colega que está nos Estados Unidos, que é grande apoiador do canal, trouxe, nós corremos um risco muito grande de sofrermos um preconceito muito grande nos Estados Unidos caso o Trump seja eleito. E caso a Kamala Harris seja eleita, nós sofremos um risco muito grande dessas guerras trazerem uma crise econômica para o mundo inteiro e beneficiarem só as fábricas de armas dos Estados Unidos. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí tá, o que amedronta é a galera progressista rifando Maduro e apoiando a mídia burguesa na campanha pela direita venezuelana e exaltando Kamala, que tacava negros na cadeia na Califórnia. Kamala foi aquilo que é compatível, né, o prosecutor, que é compatível com o nosso promotor de justiça. E os promotores de justiça nos Estados Unidos, eles não fazem justiça. O que eles fazem o cara foi acusado, às vezes o cara nem estava no lugar, né, mas para o cara não pegar uma cadeia muito grande, o promotor dentro dos Estados Unidos fala, olha, se você quiser aceitar esse acordo aqui, você não vai ser processado, mas você vai cumprir 3 anos de cadeia. Aí o cara vai para lá, nunca mais ele sai e vai trabalhar de escravo, porque as cadeias dos Estados Unidos comercializam os presos como escravos. É um grande problema que pode ser visto no documentário, eu acho que é 12ª emenda. Vinícius, com certeza você viu esse documentário, só corrige para mim se é 12ª ou 13ª emenda, que é o documentário sobre essa questão. Agora, vejam só, gente, sobre a questão da Venezuela falando bobagem, Maduro falando bobagem, não a Venezuela, mas o Maduro falando bobagem contra a política eleitoral brasileira, falando das urnas eletrônicas, nós tivemos a decisão do presidente Lula, olha, isso é uma coisa realmente para dizer que o Lula não tem rancor de nada, tá, gente? No momento que o TSE não aguentou a primeira crítica e já decidiu, né, que o TSE é autônomo, Lula não pode mandar o TSE fiscalizar eleições da Argentina, não. Desculpa, né, eleições na Venezuela, não. Mas olha só, do governo federal, o Amorim vai para a Venezuela, mantém viagem à Venezuela para acompanhar eleições, mas não descarta mudanças de última hora. Então, 13ª emenda mesmo. Muito obrigado, Vinícius Akimar Sila. Documentário importantíssimo que eu assisti durante o curso de Direito na matéria Ciências Penais. Muito interessante mesmo. E agora, olha, gente, sobre essa questão, então, dessa loucura do Maduro, né, depois que o Maduro falou bobagem, o TSE brasileiro não vai mais acompanhar, desistiu de acompanhar, Maduro está ficando cada vez mais complicado nessa circunstância, né, e o Vinícius fala uma coisa interessante, tudo bem criticar o Maduro, porque o Maduro está falando bobagem a respeito do nosso sistema eleitoral, mas ficar batendo palmas para Kamala Harris como se ela fosse a solução para a humanidade, né, a presidenta do mundo, é uma coisa que as pessoas só vão entender depois que ela for eleita, né? Eu falei muito lá atrás a respeito do Biden e das guerras, e hoje a gente vivendo essa situação extremamente bizarra, né, de um Brasil
que está testemunhando todas as tentativas do mundo, Lula tentando de todas as formas acabar com a guerra dentro da Palestina. Toda essa tentativa de acabar com a guerra na Ucrânia não acaba porque está gerando muita grana pros sionistas, e aparece aí a Kamala Harris defendendo um sionista. Olha só, gente, outra notícia é o seguinte: o Daniel Silveira, aquele camarada do mal, que gostava de pedir para estourar a cabeça do Xandão como se fosse ovo, também conhecido por rasgar, né, a placa da Marielle Franco, ele vai progredir de regime. O Xandão vai deixar o Daniel Silveira sair do regime fechado para o regime semiaberto. Regime semiaberto não é o regime que o cara fica de boa, não, mas ele já vai ter direito à saidinha enquanto durarem as saidinhas. Ele vai poder, né, tentar ali uma licença para estudar fora, talvez ele vai estudar até o que significa verdadeiramente a luta das mulheres, no momento que ele destruiu a placa Marielle Franco, para ele entender o que é o trabalho da Marielle Franco. Pode ser que tudo isso aconteça, mas ele vai ter que pagar uma multinha. O STF condenou o bolsonarista a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado de Direito e coação no curso do processo. Olha, para nós, só o valor da multa que ele vai ter que pagar, só para eu passar para o povo aqui, são 175 salários mínimos, atualmente 247 mil reais. A parte mais interessante dessa condenação do Daniel Silveira é que quando o Daniel Silveira entrou na sede da polícia, onde ele foi preso, ele gritou para a mulher do atendimento e falou: com quem que você acha que você está falando? Eu sou deputado federal. Agora ele é presidiário federal. Mais um bolsonarista que nos alegra, né? Quem nos alegra, na verdade, é Xandão. Esse bolsonarista preso é como se fosse uma carne, ou talvez, né? Eu não vou falar uma carne, porque a pessoa às vezes é vegetariana, mas é aquele prato que você gosta, assim, tá servido no prato, a prisão do Daniel Silveira, e o garçom, nesse caso, é o próprio Alexandre de Moraes. Enquanto o Pablo Marçal tá tentando se tornar o mega influencer da direita, tá tentando ser o Felipe Neto da direita, nós temos o Pablo Marçal respondendo processos pesados, gente. A polícia tá prorrogando os processos do Pablo Marçal por tentativa de homicídio. Assim como lá atrás, tá? Nesse canal aqui não tem oba-oba, não. Sou de esquerda, sou de esquerda. Acho que o Pablo Marçal é uma coisa boa pro Brasil? Não. Mas deixa eu contar pra vocês uma coisa. Da mesma forma que lá atrás, lá no início eu falei, olha, o Lula se posicionou contra o Maduro, tá todo mundo falando dessa questão do banho de sangue, mas Maduro não falou isso que estão dizendo, não. Lá atrás eu falei isso. Apesar de eu concordar que o Lula tem que aproveitar a primeira oportunidade para parar de carregar o Maduro nas costas, o Maduro não falou que vai dar banho de sangue de ninguém, né? O contexto do Maduro era: se a direita fascista tomar e começar a entregar tudo, etc e tal, vai ter um banho de sangue, porque o povo venezuelano é politizado, não vai deixar os Estados Unidos tomarem o petróleo da Venezuela, né? A minha interpretação da forma como ele falou. Se voltarem no dia que ele falou, vocês vão ver que eu já disse isso. O caso do Pablo Marçal é a mesma coisa. Quando a gente vê os fatos, né, qual que é a narrativa do fato? Pablo Marçal, doidão, levou um pessoal lá para fazer uma dessas excursões motivacionais, onde o povo sobe um morro muito alto e volta de lá rico. Volta de lá pingando dinheiro, voando dinheiro para todo lado. Pessoal, gente, não duvidem que acreditem nisso. Mas nesse meio tempo aconteceu um desastre climático aí, né, teve uma tempestade, o pessoal correu risco. Nos crimes, né, a teoria do crime no Brasil, ela prevê a ideia da intenção, ou pelo menos no caso do homicídio, que existe a previsão para o crime culposo, pelo menos assumir o risco, né, ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. É meio forçar a barra imaginar que o Pablo Marçal fez uma excursão e negligenciou a possibilidade negligenciou a possibilidade de acontecer aquele desastre climático. Só que tem um detalhe: se o Pablo Marçal negligenciou e não aconteceu o homicídio, seria tentativa de homicídio, porque ninguém morreu. E não existe tentativa de homicídio não dolosa. É mais ou menos complicado, mas é mais ou menos assim, gente. A forçação de barra contra o Pablo Marçal está acontecendo porque o Pablo Marçal cismou de aparecer. Porque vejam bem, dá para ter tentativa de homicídio? Dá. Eu com vontade de matar, por exemplo, o Zezinho ali,
Eu olho pro Zezinho e falo, quero te matar, puxo o revólver, pá, o tiro bate longe do Zezinho, não precisa nem machucar o Zezinho não, passa pela orelha, não é igual passando na orelha do Trump não, passa longe da orelha e bate, por exemplo, na parede. Foi tentativa de homicídio, porque eu quis, apontei e atirei. Agora, será que faz sentido tentativa de homicídio se a minha intenção era outra? Eu tô ali e atiro, por exemplo, tô atirando na árvore, né, que tem toda a licença minha para praticar tiro ao alvo. Tô atirando na árvore, mas eu errei a árvore. Zezinho tava mijando atrás da árvore. Atirei e acertei o Zezinho. Tudo bem, né? Existe ali a possibilidade da gente forçar a barra e falar que eu poderia prever que o Zezinho tava ali. Mas vamos pensar uma coisa diferente. Eu nem estou atirando na árvore, mas eu tropecei numa arma e a arma atirou e acertou na árvore e nem acertou o Zezinho. Não tem a menor possibilidade. É o caso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal não tinha intenção de matar ninguém. Ninguém morreu. E não existe possibilidade de ser tentativa de homicídio culposo. Não tem essa possibilidade. Mas por que eles estão apertando em cima do Pablo Marçal? Porque o Pablo Marçal agora quer ser a estrela da direita. Como ele quer ser a estrela da direita, ele vai passar por todo o peso de tentar desafiar o sistema, tentar entrar no sistema, sendo um novo rico. Vamos pensar assim, se ele fosse filho do Aécio, né, fosse um Aécio, filho de gente rica, filho do Temer, qualquer coisa assim, podia. Mas como ele tá vindo da pobreza e existe a possibilidade dele ser eleito, que lá atrás olhavam pro Bolsonaro, todo mundo ria da cara do Bolsonaro e pensava, esse cara não vai ser eleito nunca. Mas deixaram o Bolsonaro brincar de ser candidato, ele virou presidente. Agora, a elite não vai aceitar novamente essa possibilidade. Ela vai trabalhar contra a possibilidade do Pablo Marçal se tornar presidente desde antes. Então, se o Pablo Marçal quiser realmente se tornar presidente no Brasil, ele vai ter que enfrentar todo tipo de perseguição. E a gente sabe que ele não tem boas intenções, então é uma coisa muito boa esse Pablo Marçal enfrentar todo tipo de perseguição. Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem novo revés. PGR sinaliza que tornará réu. Indiciado pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro tenta manobras judiciais para adiar uma iminente denúncia que tornaria réu juntamente com outros 11 membros da organização criminosa. Gente, tá difícil pro Bolsonaro não se tornar réu. Ele tá tentando adiar, lógico, mas mesmo com a Procuradoria-Geral da República tentando adiar isso para depois das eleições, por questões estratégicas, a pressão agora ela tá vindo de todos os lados. E a Procuradoria-Geral da República, né, o PGR, não, a pessoa do Procurador-Geral da República, o Gonê não está sendo visto mais como um camarada que está adiando de forma. E o Gonê, nesse momento, está tentando adiar, mas não vai conseguir. A pressão está vindo até do STF. O caso da BIM paralela fez o Bolsonaro se tornar aí persona extremamente não grata no STF. O STF, que já tem 4 ministros espionados pela BIM paralela, mais 2 ministros indicados pelo Lula, vai condenar sem dúvidas esse Jair Bolsonaro. Mas de qualquer forma, coloca aqui para mim para acompanhar. De qualquer forma, gente, o que a gente imaginava que ia acontecer, denúncia do Bolsonaro, Bolsonaro se tornando réu, o que todo mundo imaginava que poderia acontecer depois das eleições, parece que a pressão da Polícia Federal e a pressão também do próprio STF está fazendo com que o Bolsonaro se torne réu antes. E aí entra a coisa mais legal de todas, né? Que é essa possibilidade concreta da Michelle Bolsonaro vir no caso das joias. Sim, mais joias foram encontradas e uma conversa apontou para a Michelle Bolsonaro como sendo a responsável por guardar algumas joias. Hoje eu não pedi Pix, né? Eu estou transmitindo aqui do caminho. Pix@estopa.com.br, ajude. Hoje eu não pedi Pix, mas o Pix é importante. Hoje eu esqueci de pedir para dar boa tarde, que é muito importante, agora já tá virando boa noite aqui, pelo menos já tá escuro. Hoje eu esqueci de pedir para vocês mandarem boa tarde. Hoje eu esqueci de pedir também para vocês deixarem o like pra gente aumentar o alcance. Mas mesmo assim, eu agradeço muito, né? A transmissão tá acontecendo aqui de uma forma bem simplesinha e mesmo assim tem mais de 600 pessoas assistindo. Eu agradeço muito o carinho de vocês, tá, gente? O Giro de Notícias não pode parar mesmo que eu estiver na estrada. Deixa eu agradecer aqui a Sandra e a Solange que mandaram Pix hoje aqui durante essa transmissão. E tá aqui o pix@estopa.com.br. Eu esqueci de colocar o número. Eu sei que o número é muito mais fácil, mas eu vou ver se eu coloco hoje ainda
durante o andamento aqui. O PT deveria, o que Vinícius disse, o que é necessário para entender que o bolsonarista convicto votaria até em um alface quando se trata de uma alternativa ao PT. Em São Paulo, por exemplo, entregaram o Estado a um turista que está fazendo o que mais quer. Exatamente, olha, pode ser que essa questão, e deixa eu concluir aqui, Boulos perdeu a eleição para um cara que estava no bico do corvo e vai perder para um cara para saber que é prefeito precisa andar de crachá nas ruas. Pois é, o que ele quis dizer é que o prefeito nem é conhecido por São Paulo, só o nome é conhecido. Se o prefeito de São Paulo andar na rua sem o crachá de prefeito, ninguém conhece, mesmo assim o cara vai ganhar do Boulos. É o discurso, né, Vinícius? A gente está tentando de todas as formas. Eu acho que o Vinícius vai ser muito importante na comunicação progressista. Vinícius, se você quiser fazer a live comigo, nós vamos marcar um horário para a gente fazer uma live. Muito importante o Vinícius na comunicação progressista, principalmente porque ele entende realmente muito dessa questão da comunicação e a gente precisa arrumar um jeito de chegar nesse pessoal. Eu vou contar para vocês uma coisa que me deixou em pânico. Olha, o Vinícius, eu acho que ele estava aqui no dia que eu trouxe essa notícia. Gente, é normal, tá? Todos os partidos fazem isso. Não é mentira você fazer uma encenação, igual o Boulos fez, Boulos na sua casa, mas não ter um diretor de televisão para perceber que a ideia era demonstrar surpresa e a mulher já estava com o microfone para a direita toda falar nisso, gente. Então dá para ver que hoje nós estamos numa situação em que eu não conheço o Boulos profundamente, conheço ele pessoalmente, mas não profundamente para falar que ele seria prepotente para dispensar, por exemplo, diretores de televisão e falar que sabe tudo. Não acredito que o Boulos seja assim. Eu acredito que o pessoal não está dando tanto valor para os diretores de televisão como davam antes. Eu trabalhei por 10 anos com diretor de televisão, com o Elvésio Raton, inclusive agora está gravando um outro filme, e é até interessante, né, que é um filme a respeito da questão que está muito em pauta. Quem não conhece o Elvésio Raton, procura Elvésio Raton, e Quimera Filmes, ele foi colega de escola da Dilma Rousseff, fez o trabalho a vida inteira, um trabalho progressista, e grande parte do progressismo que existe em mim hoje, ele vem dessa convivência com o Elvésio Raton. E aí, eu trabalhei com o Elvésio Raton por 10 anos, e por 10 anos eu vi o Elvésio Raton, né, dirigindo coisas, dirigindo pessoas, se atentando para esses detalhes. Trabalhei em várias campanhas políticas. A última campanha política que eu trabalhei, inclusive, foi prefeito de BH, Patrus Ananias, e eu trabalhei como técnico de som. O diretor, que era o Gilberto, ele estava atento ali até um enroladinho diferente no cabelo das pessoas. Eram 3 diretores, o diretor principal era o Gilberto. Nunca que na campanha do Patrus Ananias em Belo Horizonte, que tem um orçamento obviamente menor do que a campanha de São Paulo, nunca uma campanha do Patrus Ananias deixaria passar um vídeo que é para ser um vídeo de surpresa, com um microfone de lapela e um transmissor na mulher, para a direita toda falar. A direita toda zoou o Boulos. Então, nesse momento, é muito importante. A mensagem que eu deixo de comunicação hoje, todos os dias eu deixo uma. Mensagem de comunicação que eu deixo hoje é muito importante que os candidatos entendam que câmeras hoje podem ser substituídas por celular. É muito fácil. Todo mundo tem dinheiro para comprar uma câmera? Tem. Todo mundo tem dinheiro para comprar um celular que grava? Tem. Todo mundo hoje tem dinheiro para comprar um microfone e gravar? Sim. Agora, cérebro para bater o olho e falar, isso dá certo, a comunicação tá errada, né? Eu lembro do Gilberto, quando foram fazer o teste para o apresentador, né? Coisas que eu aprendi realmente trabalhando. O Gilberto, na campanha do Patrus, ele estava escolhendo quem seria o apresentador da campanha. E aquele que era o cara que tinha maior capacidade de apresentação, que era o melhor apresentador, ele desenvolveu ele é mineiro, mas desenvolveu um sotaque carioca para tentar entrar na Globo. Aí o Gilberto, depois que o Gilberto foi lá, ele falou, olha, eu gravei, eu que estava com a câmera gravando, e o Gilberto viu os vídeos depois. O cara é muito bom, mas o cara é carioca, ele não é mineiro. Então, assim, esses detalhes são detalhes que o diretor percebe. Então, Boulos e outros progressistas, valorizem o profissional de televisão, por favor, valorizem o diretor de televisão, que é o cara que vai ver e vai falar, você piscou o olho errado. O Elvésio Raton é um diretor tão bom que quando ele ia gravar, por exemplo, ele gravou muito Pimentel, às vezes o Pimentel mexia um pouquinho errado, ele cortava aquele pedaço ali, porque não podia aparecer uma sobrancelha errada. Gente, diretor de televisão é isso. Então, campanhas de esquerda, voltem, por favor, a valorizar o profissional de televisão.
Nós precisamos entender que televisão é uma coisa séria, e enquanto a direita está fazendo a coisa de um jeito assim extremamente profissional, fingindo que estão fazendo sem nada, né? Ah, o Bolsonaro derrubou o sistema com uma bandeira do Brasil no fundo, comendo farofa e um celular gravando. Ah, foi. Realmente. Foi mesmo. Toda uma estrutura intelectual ali por trás. Não é o valor da câmera, não é o preço do microfone, não é o valor do equipamento de luz. É a mensagem que está sendo transmitida. E quem vai saber realmente montar essas mensagens não é o candidato que está com a cabeça explodindo para fazer um monte de coisa, é o diretor de televisão que vai estar só por conta disso, né? Agora que eu dei meu recado, eu vou dizer aqui: Trump aconselha Israel a melhorar relações públicas e encerrar imediatamente a sua guerra em Gaza. Peço desculpa a toda a esquerda, mas eu não quero nem saber se o Trump fez campanha extremamente feiosa no passado. Esse presidente também criticou aqueles que protestaram contra o discurso de Netanyahu. Lógico, fazer uma bondadezinha com o Netanyahu, que é dono do dinheiro no momento da campanha, é muito bom, mas fazer o que o Trump fez durante o tempo que ele foi presidente, que é bater de frente totalmente com o sistema, foi muito bom. Então, não que eu esteja aqui fazendo campanha pro Trump, que ninguém aqui vota nos Estados Unidos, e um colega assistindo a live, parece que foi ontem, ele trouxe um ponto muito importante, né? O Trump considera nós brasileiros como lixo, mas pro resto do mundo é o Cassiano San. O Trump considera nós brasileiros como lixo. Então, é muito importante a gente levar em conta o fato que o Trump, ele não respeita os latinos, mas também olhar para Kamala Harris e imaginar que a Kamala Harris vai ser a paz do mundo, não. Infelizmente, o partido dela é o partido da guerra. Obrigado, Cassiano San, até apareceu aqui, muito obrigado. Ele diz: abraço, Léo, e boa viagem. Profissionais estão sendo substituídos por picaretas de internet, teachers. Então imagina o resto. Vai uma ajuda para o gás. Muito obrigado, Cassiano San. E teve outro superchat aqui que eu não li, que foi o Fabiano Novaes. Quando o presidente do Banco Central pode ser mudado, né? É no final do ano, Fabiano Novaes. O outro presidente do Banco Central vai ficar durante o governo Lula por 2 anos junto com o Lula. Tomara que a gente consiga mudar essa regra, né? Que essa é uma regra muito perversa. Sempre o presidente indicado pelo Lula vai fazer bem pelo Brasil, mas o presidente indicado pela direita sempre vai fazer o mal pro Brasil. Então essa é uma situação bem bizarra. Muito obrigado, Vinícius Florencio Santos Ávila, que é o Vinícius, sim, ele mandou ali. Eu acompanho muitos comentários do Vinícius, porque o Vinícius está sempre colaborando com... Ele mandou aqui: um abraço, Léo e Alana. Um pouquinho mais de... Ah, fechou o aplicativo. É o aplicativo do banco, do Itaú. Ele fecha assim mesmo. O sítio era da Maria Maia, né? Olha, Zé Trovão, eu vou aproveitar esse momento aqui da live. Eu tô transmitindo da estrada... E tem ali o Zé Tachão, que é da turma do Zé Trovão lá, dessa turma do pó e etc. Pergunta básica que eu faria para você agora nesse momento: você estaria disposto a ter patrimônio em nome dos outros? Eu não. Eu não estaria disposto a colocar patrimônio em nome de laranja que não fosse alguém da família. Então vamos pensar que eu entro num super esquema de corrupção. Eu vou colocar patrimônio? Tudo bem, eu vou colocar o patrimônio em nome da minha filha. Se colocar em nome da Alana, todo mundo vai desconfiar, tudo bem. Mas eu vou colocar no máximo em nome de um primo que eu conheço muito. A Alana distingue primo de primo mineiro, porque aqui em Minas, para nós, primo é até 10º grau. Para o resto do mundo é só de 1º grau. Então tudo bem, eu poderia colocar em nome de um primo que eu confio muito desde criança, mas mesmo assim a gente sabe que, o maior tombo que eu já tomei na minha vida foi da minha irmã. Aí vocês imaginem, né? Dá pra colocar coisa em nome de laranja? Acho que não, porque a minha irmã me levou um computador falando que ia pagar, nunca pagou. Vocês já imaginaram laranja da rua? Aí sim, realmente o presidente Lula, ele fez todo um esquema para poder roubar dinheiro público e comprar um sítio e comprar um triplex. O triplex ele colocou a Caixa Econômica Federal como laranja. Alguém aí já imaginou que moral, gente, colocar a Caixa Econômica Federal como laranja? O imóvel estava lá, garantido como crédito na Caixa Econômica Federal, mas era do Lula, porque o Lula colocou a Caixa Econômica Federal como laranja. Agora você, que está me ouvindo agora e é bolsonarista, você realmente compraria um imóvel e colocaria o nome de laranja? Não, meu amigo, quem desvia dinheiro público e compra imóvel, compra com dinheiro vivo e coloca em nome próprio.
Vocês acham que se essa prática de colocar dinheiro em nome de laranja desse certo, o Bolsonaro teria 100 imóveis em nome dele para todo mundo tá falando agora? Claro que não, amigo. Olha, Zé Trovão tá criticado aí, ó, porque comprou um imóvel de R$ 1.500.000. Vocês acham que se ele tivesse confiança de colocar em nome de laranja, essa confusão estava acontecendo agora, né? O Flávio Bolsonaro, né, comprou vários imóveis, dentre eles a mansão lá que vale R$ 15 milhões. Você acha mesmo que ele teria coragem de comprar em nome de laranja? Deixa de ser bobo, menino. Usa um pouquinho da sua inteligência. Depois de vários anos, só os Estados Unidos estão espionando o Lula há 60 anos quase. Deixa de ser bobo, menino. Os Estados Unidos estão espionando o Lula esse tempo todo, não acharam nada para oferecer para a Operação Lava Jato. E você realmente acha que sim, o sítio era do Lula por causa do pedalinho, né? Nossa, gente, eu acabei... Meu irmão gosta muito dessas coisas de roça. Meu irmão tem um rancho. E lá no rancho do meu irmão, de vez em quando ele pega ferramenta comigo. Agora eu vou ser preso porque eu sou dono do sítio do meu irmão, porque tem uma ferramenta minha lá, que de vez em quando eu vou lá ajudar meu irmão a fazer alguma coisa, eu deixo ferramenta lá, aí eu vou ser preso. Cara, deixa de ser bobo. O sítio do meu irmão, quem comprou foi o PT. Pra mim, pro Leonardo Estopa, por causa das lives. Tá só em nome do meu irmão. Por que é meu? Porque tem uma ferramenta minha lá, tem uma furadeira minha lá. E aí descobriu que, porque tem uma furadeira minha escrito com engraver, Leonardo Estopa, descobriram que o sítio do meu irmão agora é meu. Deixa de ser bobo, menino. Fique esperto. Amor próprio. Aqui, Léo, quando há feriados religiosos de Israel, os Estados Unidos simplesmente caminham em slow motion. Os caras sionistas têm muito poder aqui. Beijos pra vocês. Cassiano Sam. Olha, Cassiano, Cassiano chegou na live agora, eu já fiz muitas análises relacionadas a Estados Unidos e Israel, e eu tenho uma forma de dizer o que é Estados Unidos e Israel, qual que é a relação de Estados Unidos com Israel e o que Estados Unidos e Israel representam na verdade. Estados Unidos é um monstro do qual Israel é a cabeça. Então não dá para olhar para Estados Unidos e Israel como duas nações diferentes, porque as nações elas estão em torno do capital financeiro dos sionistas que manda nos Estados Unidos e manda Israel. Então quando a pessoa olha e fala Israel consegue as coisas porque tem o apoio dos Estados Unidos, Israel não tem apoio dos Estados Unidos. Os sionistas de Israel mandam nos Estados Unidos desde praticamente da fundação dos Estados Unidos. As famílias de sionistas hoje são aquelas que vendiam escravos para o Brasil. Então os caras estão na pista para negócio há muito tempo. Esses sionistas que hoje estão vendendo armas para a OTAN são é o mesmo capital, por exemplo, que fabrica cigarros há muito tempo. As mesmas famílias donas das fábricas de armas são donas das fábricas de cigarros e eles não fumam. Então é um treco assim, para a gente olhar e falar, olha, isso tem muito tempo, essa picaretagem antiga, essa picaretagem vai continuar, mas não dá para olhar e pensar assim, os caras mandam nos Estados Unidos, os caras têm influência, os caras mandam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão, infelizmente, em função dos sionistas. E é difícil explicar para os caras que Israel manda mais nos Estados Unidos que o próprio povo dos Estados Unidos. Ex-secretário da Receita presta depoimento à Polícia Federal no âmbito da ABIN paralela. Gente, esse é o crime que vai desestabilizar o Bolsonaro de vez, porque esse é o crime que faz com que ministros do STF decidam colocar o Bolsonaro na cadeia. Ele espionou os ministros. José Tostes foi citado durante reunião entre Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e advogados para blindar Flávio Bolsonaro de investigação sobre rachadinho. Blindagem do Flávio Bolsonaro é uma coisa tão interessante nesse aspecto assim dessas investigações, porque é a blindagem do Flávio Bolsonaro que traz o Flávio Bolsonaro de volta para a pista como Flávio ladrão. E o pai que protegeu o filho ladrão, né? O Jair Bolsonaro. Me fala o Pix 31 aí, que eu vou trocar aqui para ver se alguém manda Pix, que eu acho que o pix@estopa.com.br é mais difícil de digitar. Então tem um Pix que é 31 972 esse? Não sei, só um pouquinho. Então, eu vou tentar mandar o Pix aqui para ver se o pessoal manda o Pix aqui no número, porque vai ficar muito mais fácil, tá, gente? Para vocês poderem ajudar. Mas quem puder ajudar já com o Pix, no pix@estopa.com.br, e eu falo o Pix todo dia e não tô lembrando. Deixa, se a Lara não achar, eu coloco o 038 meu aqui.
Deixa eu colocar o Pix aqui, 038 de antes, 038.761.096-04. Quem puder ajudar no Pix, tá aqui, tá, gente? Eu tô colocando o número que eu vi que a galera tem mais essa tendência de digitar o número do que necessariamente digitar o arroba. 31, 99, Ou pode ser o 31 99, 762 762, 2494. 2494. Então, 31 99762 2494. Quem puder ajudar com o Pix, deixa eu só diminuir o tamanhozinho aqui para ver se ele aparece melhor. Aqui ele vai aparecer. Vamos colocar aqui 25. Eu estou transmitindo aqui do notebook aqui na situação extremamente precária, mas eu vou criar uma forma de fazer essas transmissões melhor. Eu vou criar uma forma de melhorar essa transmissão quando eu estiver em trânsito, porque quando eu for buscar a Luísa, para não dar esse problema. Mas eu agradeço muito o carinho de vocês que estão participando aqui. Como é que tá a audiência, Alana? Cadê o meu telefone meu que eu estava usando para poder... 718 pessoas assistindo. Eu agradeço muito mesmo a vocês pela audiência, agradeço muito pelo carinho. E queria pedir mais uma vez, né, quem puder deixar um boa noite, deixar o like e deixar um boa noite para a gente conseguir aumentar o alcance, isso é muito importante. E vamos lá, vamos do início, que foi exatamente a primeira coisa que eu trouxe, porque eu considero, muitas pessoas chegam depois, que foi a questão da Kamala Harris lá nos Estados Unidos defendendo o Netanyahu. E essa defesa do Netanyahu é uma defesa contra judeus que se manifestaram contra a questão da guerra na Palestina. Apesar do Trump falar que vai acabar com a guerra na Palestina, ele também foi contra a manifestação dos judeus. 250 judeus foram presos, mas para o judaísmo isso tem um significado muito grande, porque lembrando que foi o grande Breno Altman que começou essa campanha ao redor do mundo, judeus contra o genocídio. Parabéns, Breno Altman, e é muito importante dizer que o trabalho do Breno Altman, ele está colhendo frutos ao redor de todo mundo. O trabalho do brasileiro Breno Altman, do Opera Mundi, está rendendo frutos ao redor de todo mundo. Manifestação de judeus contra o governo de Israel para demonstrar que não vem do judaísmo esse extermínio do povo palestino. Isso é uma coisa puramente política, e o Breno Altman nos trouxe uma coisa que antes era praticamente impossível de explicar, a ponto do Alexson Link, colega Alexson Link, do 247, perguntar uma vez numa live o que é o sionismo. O sionismo é essa parte, digamos que não bolsonarista, que o bolsonarismo é o entreguismo, né? O sionismo é a parte nazista não do judaísmo, a parte nazista de Israel, que quer dominar e tomar tudo e, se for preciso, matar todo mundo para tomar, que seja dessa forma. Esse sionismo não é necessariamente o judaísmo. E aí hoje nós temos um movimento muito grande ao redor do mundo para desvincular o sionismo do judaísmo, assim como eu imagino que é uma coisa extremamente óbvia desvincular o nazismo da Alemanha. Não é porque o cara hoje é neonazista que ele é alemão. Inclusive nós temos neonazistas aqui no Brasil. E essa desvinculação, ela tem rendido, obviamente, vários protestos ao redor do mundo. Pessoas que não querem a continuidade da morte do povo palestino. Esses protestos, eles nos levaram a uma situação na qual, ao protestar nos Estados Unidos e em alguns países da Europa onde o sionismo é muito influente, essas pessoas são presas. Então, de uma forma muito simples, os judeus que estão protestando contra Israel matar o povo palestino estão indo presos. E deixa eu agradecer aqui o Thiago, que mandou um pix. Não é muito, mas é de coração. Ajuda, amigo. Thiago, eu agradeço de coração e digo para você que, indiferente do valor, a sua presença nessa live, a presença de todos vocês nessa live, me enche o coração, tá? Muito obrigado também, Yara Cândido Moreira Napoleão. O que foi? Nada, sempre fala só o primeiro nome. Ah, tá. Ai, meu Deus. A Lana assustou porque eu fui falando o nome todo. Muito obrigado, Yara. É porque agora ela tá mostrando para mim de uma forma que eu consigo ler o nome todo. Gente, eu vou ficando por aqui. É hora de enfrentar a estrada, então, em direção às Pontes Novas. Hoje foi aquele dia da despedida da Luísa. Não é uma despedida para sempre, lógico, mas é uma despedida das férias. Coração apertado. Mas foram 10 dias maravilhosos, né? 11 dias maravilhosos com a Luísa. E eu agradeço muito vocês pelo carinho, né? Ontem ela se despediu na live,
Daqui a pouquinho eu tô na live das 10 horas da noite com a análise do Estopa, aprofundo nos temas, trago notícias e agradeço a todos vocês pelas participações.